Boa noite, irmãos. Que as bênçãos e as misericórdias do nosso Deus estejam sobre cada um de nós. Dando continuidade ao estudo sobre o tabernáculo que estamos fazendo às terças-feiras, nós queremos relembrar, resumindo, o estudo da semana passada. Nós estudamos que Deus mandou que o tabernáculo fosse feito de madeira de acácia, que representa a nossa natureza, a natureza humana, a natureza pecaminosa, que por ser uma madeira difícil de se lidar, dura e com espinhos, toda retorcida, representa a nossa natureza pecaminosa, que é difícil de se lidar. Esta é uma interpretação. Vimos que, como as árvores são diferentes, nós também somos diferentes. E que Deus usa as nossas diferenças. Ele nos trata, Ele transforma o nosso caráter, Ele controla o nosso temperamento, Ele usa as nossas aptidões, os nossos talentos, fazendo de nós bênçãos e santuário dEle. Nós vimos também que dos troncos devia se cortar tábuas iguais, com as mesmas medidas, ensinando que nós podemos até ser diferentes, mas nunca seremos superiores ou inferiores a alguém. E que na Igreja de Jesus todos somos iguais, somos igualmente importantes no corpo de Cristo. Vimos também que as tábuas eram engatadas, elas eram encaixadas umas nas outras, nos mostrando que a igreja deve ser um grupo de pessoas onde todos estão conectados. E que estas tábuas precisavam ficar de pé e não deitadas, nos fazendo lembrar que a igreja não pode estar acomodada, mas ela precisa estar em posição de combate, pronta para servir, pronta para testemunhar. E que, embora a acácia seja uma madeira difícil de se lidar, a sua madeira e as suas flores possuem um delicioso perfume. As suas flores também possuem uma beleza muito grande. As suas sementes, as suas folhas e flores servem de remédio. Isso vai nos ensinar que depois que Deus nos trata, depois que Deus nos transforma, nós também somos assim. Nós exalamos o perfume de Cristo, nós mostramos a sua beleza com o nosso viver e nós levamos cura ao mundo, principalmente para a pior doença, que é a doença do pecado. Então, continuando o estudo dessa semana, queremos ler em Êxodo 26, de 18 a 21, o 25 e depois de 29 a 30. Êxodo 26, começando no 18. No preparar as tábuas para o tabernáculo, farás 20 delas para o lado sul. Farás também 40 bases de prata, debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, para o lado norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Assim serão as 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo de outra tábua. Cobrirás de ouro as tábuas e de ouro farás as suas argolas, pelas quais hão de passar as travessas, e cobrirás também de ouro as travessas. Levantarás o tabernáculo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Então nós vemos que Deus continua orientando a Moisés detalhadamente em como fazer, em como construir o tabernáculo. E aqui Deus diz que para que as paredes fossem erguidas, as tábuas precisavam ser fincadas na areia do deserto.
Interessante é que as árvores, cuja madeira nos representa, tinha sido tiradas de lá do deserto, que representa o mundo, como vimos nos outros estudos, nos ensinando que nós não podemos ficar presos às coisas erradas do mundo, que é preciso morrer para o mundo, como as árvores morriam ao serem cortadas de suas raízes. Então é preciso morrer para o mundo e nascer para Deus, é o novo nascimento. Então as tábuas que simbolizam cada um de nós, que formamos a igreja de Jesus, não deveriam estar fincadas no deserto, já que o deserto é símbolo do mundo, de onde Deus nos tirou. Acontece que Deus também mandou que se fizessem bases de prata nas tábuas. Prata na Bíblia simboliza redenção, porque a moeda de prata, ou a prata que era usada como moeda, era usada no resgate de escravos. O que é redenção? Redenção é a libertação por meio do pagamento de um resgate. Como era feito na época, quando se comprava um escravo com o objetivo de lhe dar liberdade. Isso é redenção. E foi isso, exatamente isso, que Jesus fez por nós. Ele nos resgatou, ele nos libertou da escravidão, do pecado, da condenação do pecado. E o preço que ele pagou, o preço do resgate, foi o seu próprio sangue. Em Romanos 3, de 23 a 24, nós lemos: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então todos pecaram, e consequentemente todos se afastaram de Deus. Mas pela graça de Deus, favor que nós não merecemos, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, como o texto ensina, nós fomos justificados. Nós podemos agora ter comunhão com Deus. E dessa forma, Deus nos teve de volta e pagou para isso. O pagamento foi o sacrifício de Jesus, foi o sangue de Jesus, seu próprio Filho. Em 1 Coríntios 6, de 19 a 20, nós lemos: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, agora que nós fomos comprados, fomos resgatados, fomos libertos e a preço de sangue, é para glorificar a Deus e no corpo. É para a glória de Deus ser vista no nosso viver. É para sermos santuário. E a Bíblia nos adverte, lá em 1 Coríntios 7, de 23 a 24, o seguinte: por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Entendemos que não é para voltarmos ao mundo. Muito bem. Então era para se fazer uma base de prata nas tábuas. As tábuas, que eram iguais e engatadas uma nas outras, ficariam sobre uma base de prata. Ou seja, entre as tábuas e o deserto haveria uma base de prata, simbolizando que entre nós e o mundo existe uma base de prata. Entre nós e o mundo existe a redenção que Cristo nos deu, existe a cruz de Cristo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós estamos no mundo, mas como habitação de Deus. Não é para se conformar com este mundo, como está em Romanos 12, 1. Não vos conformeis com este século.
Ou seja, não é para tomar a forma deste mundo, não é para ser amigo deste mundo. O mundo não é para ser amado por nós. Porque entre nós e o mundo existe uma base de prata. Entre nós e o mundo existe a redenção, existe a cruz de Cristo, existe o Calvário. Talvez as tábuas do tabernáculo, sem a base de prata, em contato direto com a areia, não resistissem por muito tempo. Poderia afetar toda a construção. Da mesma forma, a Igreja de Jesus, sem a redenção, sem a obra expiatória de Cristo, não é nada, não se sustenta. O que é expiação? Expiação é a purificação por meio de um castigo. Então, para que fôssemos purificados, precisávamos sofrer um castigo, que no caso era a morte. Mas Jesus fez isso no nosso lugar. Ele recebeu sobre si o nosso pecado, a nossa condenação. E sofreu o nosso castigo, derramando o seu sangue, derramando ali a sua vida, para que nós fôssemos purificados. Foi a vida de Jesus pela nossa vida. Essa foi a obra expiatória de Jesus. Sem isso, nós não seríamos conectados com Deus. Deus é santo. Sem isso, nós não seríamos igreja de Jesus. Sem a redenção, sem a obra expiatória de Jesus, a igreja deixa de ser igreja. Há algum tempo atrás, um famoso líder religioso disse que a morte de Cristo não foi substitutiva, ou seja, ele não morreu no nosso lugar. Foi só um ato de amor. A Bíblia não diz isso, a Bíblia diz diferente disso. Se Jesus não nos resgatasse, se Jesus não pagasse com seu sangue, com a sua vida, pela nossa vida, nós estaríamos perdidos. Porque todos nós pecamos e o pecado nos afasta de Deus. Lemos em Romanos 5,8 o seguinte: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Muito bem, seguindo o estudo de hoje, nós vemos que Deus manda cobrir, envolver totalmente todas as tábuas com ouro puro. O ouro simboliza a divindade de Jesus, simboliza a glória e a realeza de Jesus. Em um dicionário de símbolos, nós vemos que o ouro é considerado um metal nobre, o metal mais precioso, que ele simboliza a perfeição, a iluminação, o conhecimento, a nobreza, a realeza e a imortalidade. Então, nada melhor do que o ouro puro para simbolizar a glória de Deus. E as tábuas tinham que ser completamente envolvidas e cobertas com ouro puro. Quem olhasse o santuário não veria madeira de acácia, só veria ouro. Quando aceitamos a Jesus, quando aceitamos o seu sacrifício, o seu governo, quando somos perdoados e justificados por Deus, quando Jesus está em nós, Deus nos olha e, em vez de ver madeira de acácia, só vê ouro puro. Ou seja, Deus nos olha e, em vez de ver pecadores, vê Jesus. Em vez dele nos ver com os nossos pecados, ele vê a justiça de Jesus em nós. Lemos isso em 1 João 9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então ele é fiel, ou seja, ele prometeu, ele vai cumprir. E ele é justo para perdoar. Qual é a justiça de Deus? Pensem comigo. Quando alguém comete algum delito e é julgado, alguma sentença é aplicada sobre aquela pessoa, alguma justiça é aplicada sobre a pessoa. Por exemplo, qual a justiça que é aplicada sobre quem roubou? A prisão, por exemplo, pode ser?
Nós pecamos contra Deus, cometemos delitos contra Deus e a nossa sentença é a morte. Em Romanos 6,23 nós lemos que o salário do pecado é a morte, o resultado do pecado é a morte. Mas Jesus cumpriu esta sentença no nosso lugar. Esta foi a justiça de Deus, se fazer homem e morrer no nosso lugar. Então, quando Deus nos olha, Ele vê a justiça de Jesus. Nós não conseguimos cumprir toda a lei para que fôssemos salvos, mas Jesus conseguiu. E Ele está em nós. E é por isso que é por Ele e só por Ele que somos salvos, que temos a vida eterna, que podemos ter de volta a comunhão com Deus. Terminando, gostaria de lembrar que somos acácia. Somos ruins e difíceis de se lidar, ou seja, somos pecadores, mas somos envolvidos pelo ouro. Somos pecadores sim, mas somos envolvidos pelo sangue de Jesus. E o mundo, aquele do qual nós fomos tirados, também precisa olhar para nós e ver na nossa vida ouro puro. Ou seja, precisa ver o viver de Jesus, a glória de Deus. O mundo precisa saber e ver, principalmente ver, que nós somos santuário do Deus vivo. E eu gostaria de terminar esta palavra lendo um texto que está em 1 Pedro, a partir do versículo 14. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 14, que diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, nós somos gratos pelo seu amor. Nós somos gratos por Jesus Cristo. Nós somos gratos porque Jesus deu a sua vida pela nossa vida. E é em nome deste Jesus que nós oramos. Amém.